Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal SST Concursos. Hoje vamos falar sobre como começar a estudar para concursos públicos em SST. Tá? Então esse vídeo é para você que está estudando, começando a estudar agora, não sabe por onde começar, ou quem já está há um tempo estudando não sabe por que não está indo bem, talvez seja um dos motivos seja esse aqui, ok? Então, ó, pessoal, agora na época da pandemia aí, eu recomendo vocês, muita gente aí demitido, procurando emprego, então agora é hora de estudar, porque muitos concursos vão abrir assim que voltar à normalidade, tá? Fiquem comigo que ao final desse vídeo eu vou mostrar duas dicas bem importantes de como dar um passo adiante em concursos públicos, tá? Eu sou o André Zanella, engenheiro químico de segurança do trabalho, aprovados em diversos concursos aí da área, e bora lá, vamos comigo. Então lá. Então a pergunta que eu faço para vocês, em primeiro lugar, é: devo estudar tudo? E aí, sim ou não? O que vocês acham? Devo estudar tudo ou não? A resposta é óbvio que não. Pessoal, muitas vezes, tá? Um segredo aqui pra vocês, ó. Vem cá, um segredinho. Muitas vezes, o que cai mesmo não é nem 50% do que é cobrado no edital. Muito menos, 25%, 30% talvez. Então vamos priorizar o que cai. Essa é a minha ideia. Por isso que eu quero mostrar pra vocês hoje. Então não saiam daí, assistam até o final, ó. Eu classifico então, com a minha experiência, diversos concursos que eu já fiz, várias, inúmeras provas, anos estudando, eu considero que as normas regulamentadoras eu classifico em hierarquia, né? Eu chamei de hierarquia das normas regulamentadoras. Eu classifiquei 4 hierarquias. Então eu vou mostrar onde as normas entram nessas hierarquias, ó. Em primeiro lugar, primeira hierarquia, o que é? Norma de prioridade máxima. Essa que vocês têm que estudar e saber muito bem essas normas, tá? São as mais cobradas, que mais caem, as mais populares, digamos assim. Depois, segunda hierarquia, prioridade média. Então, depois que estiver muito bem a primeira hierarquia, vamos para a segunda hierarquia, tá? Essas são muito importantes também, porque muitas vezes elas que vão fazer vocês classificarem bem. Tá, ó, a primeira hierarquia, digamos assim, quem não souber nem está classificado, não consegue atingir a média. A segunda hierarquia já vai botar vocês nos 10 primeiros, ali, 10, 15 primeiros. A terceira hierarquia, tá, a prioridade menor, mas ela vai fazer com que você diferencie ali, ó, vai fazer com que você pegue uma terceira posição em vez da quinta, ou segunda, ou primeira, vai fazer você diferenciar ali nos primeiros, tá? E a última, a quarta hierarquia. Essa, pessoal, na minha opinião, tá? Na minha opinião, essa, polêmica, hein? Essas são as que fazem o candidato perder tempo, porque nunca caem. Eu nunca fiz uma prova que tivesse uma norma da quarta hierarquia, então o candidato estuda à toa. Então essa, na minha opinião, eliminar, tá? Mas, caso você queira se preparar muito bem para aquela prova dos seus sonhos, aquele concurso dos seus sonhos, aí tudo bem. Você estuda, mas só se nenhuma outra, se todas as outras você estiverem muito bem, tá? Tá, e por que eu deixei um espaço aqui, ó, em branco? E aí? Por que tem esse aqui, ó? Então aqui, pessoal, uma pegadinha, ó. Pegadinha não, é uma... Tô acostumado com banca, não é pegadinha, é uma observação importante. Essa eu chamei de hierarquia especial. Essas você tem que colocar em primeiro lugar do que todas. Mas essas, elas são coringas. Como assim? Vou explicar para vocês no final. Não esqueçam dessa, tá? Então olha só, vamos para a primeira hierarquia. Normas de prioridade máxima. Essas que vocês têm que estudar. Quais são? Principalmente, ó, NR4 sempre cai. NR5, CIPA, né? NR6, EPI, normas de equipamento de proteção individual. NR7, PCMSO. NR9, PPRA, essa norma, principalmente para quem é da engenharia de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, essa aqui é imprescindível, essa aqui é sempre cai. Para quem é da área da saúde, né? Médicos, trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem, aí a 7 é muito importante. NR15, insalubridade, NR16, periculosidade, NR17, que eu chamo de a queridinha das bancas. Essas normas sempre caem bastante questões, são as questões bem densas assim, então essas tem que conhecer bem a fundo, tá? Os asteriscos aqui, ó, o que são asteriscos? Asteriscos é porque elas sofreram atualizações recentes, então muito cuidado, que as bancas gostam de cobrar candidato que está atualizado, tá? Eu mesmo vou contar uma hora para vocês. Se querem que eu conte a história, comentem aí, ó. Eu tenho uma história que eu errei 4 questões por desatualização, não veio a atualização e estava super bem preparado e desclassifiquei. Então, se quiserem que eu conte essa história, comentem aí. Ó, a 1 e a 3, eu até classificaria elas de prioridade média, mas como elas sofreram uma atualização muito recente, muito significativa, tipo, foram totalmente reestruturadas, eu estou classificando elas como prioridade máxima, porque eu acho que a chance de cobrar é muito alta, tá bom? Aqui só um detalhe, ó, sem ordem entre si, ou seja, todas elas têm a mesma... Não tem ordem aqui. Se quiser começar pela 4, pode ser, depois ir para 9, depois ir para 15, depois voltar na 3, na 5, enfim, vocês que mandam, não tem ordem de prioridade, tá bom? Elas são igualmente bem cobradas, tá? Bom, prioridade média, vamos lá.
Prioridade média, ó. Aqui eu coloquei uma ordenzinha, ó. Primeiro comecem pelas essas duas, tá? Então essas duas aqui, eu digo que tem ordem entre si, tá? Ou seja, essas vão ser mais importantes que as outras. Por quê? Principalmente porque essa sofreu uma grande atualização recentemente, muito significativa, na NR12. Muita coisa mudou mesmo. Então, eu classifico ela um pouquinho mais acima das outras na prioridade média, entendeu? Dentro da prioridade média, eu começaria pela 12, depois pela 10, que eu vejo bastante cair. Elas não são tão importantes quanto a primeira ordem, quanto essas aqui. Mas elas são um pouquinho mais importantes que essas secundárias aqui. Então elas estão ali no meio do caminho, entende? Por isso que eu coloquei elas aqui, ó. Prioridade, ordem entre si. Já as outras aqui não tem prioridades entre si, pode escolher. Então, ó, NR32, hospitalares, NR35 em altura, também sofreu atualização recentemente. Espaços confinados também cai bastante. Construção civil, porque sofreu atualização. Condições de contorno sofreram atualização. Proteção contra incêndio. Aqui um asterisco diferente, ó, pessoal. Proteção contra incêndio tem um pouco da NR23? Tem. Mas a NR23 fala das normas estaduais, ela chama as normas estaduais. Então, na verdade, não é bem a NR23 que deve ser estudada muito bem, e sim conteúdos além dela. Normas do Corpo de Bombeiro, NBRs que falam sobre incêndio, tá? Então, atentem a isso. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais no final sobre isso, tá bom? Sobre conteúdos que estão além das NRs. Não percam esse vídeo, é muito importante, hein? Ó, NR26 também é importante, sinalização, rotulagem, né? A classificação... como é que é o nome? Classificação... Eu já estou até esquecendo, faz tempo que eu não vejo ela. Acho que é GH... Classificação harmonizada. Não lembro agora, daqui a pouco na edição eu vou colocar o nome ali, tá? NR20 inflamáveis e combustíveis e NR13 caldeiras, que também sofreu atualização recentemente. Inclusive, ó, caldeiras eram classificadas A, B e C, agora é só A e B. Então, atenção a isso, tá? Bom, próximo. Prioridade mínima, então só se as outras já estiverem bem estudadas. Prioridade mínima, cai bem pouquinho, mas às vezes cai. Céu aberto, NR21. Edificações, NR8, que é bem curtinha. NR25, resíduos, já fiz questões sobre isso em concurso. NR28, fiscalização e penalidade, já fiz questões sobre isso. Elas são curtinhas, tá? NR19 é um pouquinho chatinha, um pouquinho longa, mas já vi questões sobre isso também. NR36, frigoríficos, essa talvez é a última que eu estudaria desse grupo, tá? Caiu uma vez também, caiu sobre relação às pausas. Talvez tá na mesma hierarquia mesmo, tá na mesma hierarquia. Eu lembrei agora que caíram 2 questões já em concurso que eu já fiz. E NR13 também já vi cair uma outra em concurso que eu já fiz. Então essas eu colocaria, todas já caíram em concurso que eu já fiz, mas uma relação bem abaixo das outras, tá? Mas é importante que vai fazer vocês diferenciarem, tá? Então essas podem estudar também sem ordem entre elas, podem escolher. E por último, pessoal, essas que eu não classificaria, não estudaria assim só se eu já tivesse estudado todas as outras muito bem e também se não tiver mais nada no edital, tipo, eu iria primeiro para as primeiras hierarquias, né? 1, 2 e 3. Pararia, ia para o edital, estudaria o resto da complementação do edital. Ué, mas como assim? Tem coisas no edital que não são normas? Tem, já vou falar daqui a pouco. Não percam, hein? O final desse vídeo é bem importante. Então, eu estudaria coisas extras do edital, que não faz parte das NRs. E por último, mas só por último mesmo, tipo, sei lá, uma semana antes da prova, eu estudaria essas NRs aqui, tá? Então, NR29, portuários, NR30, aquaviários, NR31, agricultura, pecuária, silvicultura, né? Produção do silvicultura, brincadeira, horrível, né? E NR34, reparo naval, tá? Se não tiver mais nada, está tudo muito bem mesmo, beleza? Bom, e agora eu quero falar uma coisa com vocês, né? Importante, sobre as normas de hierarquia especiais. O que é isso, pessoal? Normas de hierarquia especial, que eu considero o primeiro lugar do que todas, então para que essas são as primeiras, são as normas relativas à atividade, do órgão, autarquia, fundação, empresa, enfim, para o qual você vai prestar concurso. Como assim? Vamos supor que eu vou prestar concurso para um hospital. Então é imprescindível saber, né? 32. Então ela eu considero em primeiro do que todas agora. Entendeu? Ela é um coringa. Ela vem antes da primeira hierarquia. Antes mesmo da primeira hierarquia. Ela tá uma supra-hierarquia, digamos assim. Beleza? Vou prestar para Petrobras. Pô, NR37, que é norma de plataformas de petróleo, né? Segurança com plataformas petrolíferas. Bom, essas então vão ser as primeiras. Vamos supor que eu vou prestar um concurso para ser engenheiro de segurança dos bombeiros. Então, claro, tem que saber a 20 e a 23. Prescindível. Né? Que fala sobre
inflamáveis e proteção contra incêndio, né? Vou prestar, por exemplo, aqui, ó, eu sou de Santa Catarina, aqui em Itajaí, tem uma cidade muito portuária. Se eu fosse prestar concurso em Itajaí, eu iria saber muito, ler sobre a NR29, estudar muito sobre a NR29, que fala sobre trabalhos portuários. Entendeu a lógica? Ou se fosse prestar para um porto, né, obviamente. Vou fazer um concurso para o Porto de Santos, que eu já vi uma vez um concurso lá. Vou saber NR29. Entendeu a ideia? Vou fazer para a Marinha, trabalho naval, por exemplo. Tá? Então, as NRs específicas do órgão que você vai prestar. Essas, com certeza, tem que colocar em prioridade máxima. Antes da máxima, né? Prioridade especial, que eu chamei. Entendido, pessoal? Bom, e por último, ó. Último assunto aqui. Ah, tá. Antes, uma coisinha antes. Eu não falei sobre a NR37, né? Segurança e Saúde em Plataforma de Petróleo, porque eu não fiz nenhum concurso que com ela, assim. Nunca vi cair, mas porque quando eu fazia os concursos, ela não tinha saído ainda, né? Ela chegou a sair, eu fiz alguns ainda logo que ela saiu, mas nunca vi cair também, tá? Então talvez eu colocaria entre hierarquia, quarta hierarquia, tá? A última lá. Mas como eu não tive muitos dados com relação a ela, né? Tem que esperar alguns anos ainda depois dela lançar para poder fazer uma análise melhor, tá? Mas provavelmente ela vai ficar entre a terceira hierarquia ou quarta hierarquia, beleza? Bom, e por último, que é bem importante, eu quero falar sobre duas dicas muito importantes para vocês. O pessoal ainda que não está muito acostumado sobre como estudar muito bem, como é que é o edital, então vou falar agora para vocês. Pessoal, duas dicas muito importantes, uma com relação ao edital e uma com relação ao conteúdo. Vamos lá. Com relação ao edital, pessoal, presta atenção, não são cobradas todas as NRs muitas vezes. Sério, sério, muitas vezes o edital elenca as NRs que vai cair. Então não adianta estudar em todas as NRs se muitas não vão ser cobradas. Então cuidado, se eles colocarem lá as NRs discriminadas, por exemplo, eles elegem 10 NRs que vão cair. A 4, a 5, a 6, a 9, a 10, a 8, a 12, a 18, a 32, a 35. Pá, só. Não sei quantas foram, na verdade. Só vão cair essas. Não tem que estudar as outras NRs, não. Não estuda as outras NRs, se não cair, tá? Claro que às vezes podem cobrar pontos de uma NR. Por exemplo, ele fala assim, CIPA. CIPA, ele pode ser que não cobrou NR, mas falou CIPA, vai cair NR 5. Tá? Então, cuidado. Tá? Então, mas se eles não, muitos deles colocam normas regulamentadoras de segurança do trabalho. Ponto. Daí tem que estudar todas, né? Aí vai pela hierarquia que eu dei antes. Mas se eles não falarem, se eles discriminarem, como eu disse, se eles falarem algumas NR, estudem só essas. E aí eles podem também se basear na hierarquia. Estudem primeiro as de primeira hierarquia, depois a segunda, depois as terceiras, tá bom? Bom, segundo ponto que eu queria comentar, ainda com relação ao edital. Cuidado, por exemplo, se eles mencionarem choques elétricos. Choques elétricos não é NR10. Choques elétricos não é NR10, é choque elétrico. Tu vai estudar o fenômeno do choque elétrico. Então tu vai lá saber o que é um choque elétrico, a corrente passando no corpo, quando que aumenta, quando o choque elétrico é mais intenso, se tem a ver com a corrente ou com o DDP, com o diferente potencial, se tem a ver com o que é melhor isolante, quais isolantes são melhores, quando tem um choque elétrico, qual é a reação que dá no corpo, quais os primeiros socorros, isso entendeu? Isso é choque elétrico. É diferente de riscos elétricos. Então se cair choque elétrico, você vai observar o fenômeno do choque elétrico. Se cair riscos elétricos, aí sim, daí provavelmente eu estudaria a NR10 inteira, né? Mas entendeu? É lógica? Então cuidado, se no edital falar projeto de proteção contra incêndio, projeto de proteção contra incêndio não é NR23, é diferente. Agora se falar proteção contra incêndio, normas de proteção contra incêndio, aí beleza, entendeu a ideia? Então muito cuidado, tá? No meu concurso, por exemplo, que eu fiz era choques elétricos, então não caiu sobre NR10. Não caiu sobre choques elétricos. O que era, qual a definição, quando que piorava, aumentava, o que tinha a ver com a resistência, quais os primeiros socorros com relação aos choques elétricos. Essa é a ideia. Bem o edital para o qual vocês estão prestando. O segundo ponto com relação ao conteúdo é o seguinte. Pessoal, NR não é tudo. Sério? Sim, pessoal. Muita gente estuda só com NRs e não consegue passar, não consegue. Muita gente vem na minha mentoria e pergunta, professor, eu não estou conseguindo passar, o que eu faço? Deixa eu ver o que você está estudando. Só tem NR lá. Tem exemplos, professor? Não só tenho, como eu te darei vários exemplos. Vamos lá, ó. Olha tudo isso aqui, pessoal. Tudo isso aqui não tem a ver com NR. Quer dizer, tem indiretamente, mas você não estuda isso aqui pela NR, ó. Então, proteção contra incêndio, por isso que eu coloquei aquele asterisco lá no começo, né? Isso aqui você vai ter que ver normas técnicas, normas estaduais, corpo de bombeiros, enfim, só com a NR23 é muito pouco, né? Mesmo porque ela tem, sei lá, meia página. Primeiros socorros, isso cai bastante, no meu concurso já caiu. E não é NR que você vai ver isso.
comunicação de acidente de trabalho, né, a famosa CAT, cadastro de acidente, classificação, os cálculos envolvendo o SST, então, por exemplo, taxa de frequência, taxa de gravidades, índice relativo de acidentes, as conversões, tipo lá em amostras da NR15, lá de poeiras químicas, por exemplo, a gente tem poeiras minerais, né, a gente tem que analisar as amostras para calcular a taxa o limite de tolerância de sílica, tem que calcular o quartzo, daí muitas vezes no problema é dado não a porcentagem de quartzo, mas forma de você calcular esse quartzo, essa massa, é bem complicadinho, não tem NNR, tá? Higiene ocupacional, cálculos de vibração, adaptação, ajustamento de curvas de ruído, isso aqui não tem nas NRs, não adianta, tá? Investigação de acidente de trabalho, tá? Isso também não tem nas NRs. Higiene ocupacional, eu já mencionei, legislações previdenciárias ou assuntos previdenciários, né? Gestão de risco, técnicas de análise de risco, o histórico, no meu caiu o histórico de SST, faltou ali, histórico de SST. Então, no meu concurso que eu fiz e esse último que foi aprovado, caiu histórico de segurança do trabalho, isso não tem NR. CLT, né, assuntos Eu sei que a norma regulamentadora, para quem não tá ligado ainda, que é muito importante ter essa noção aqui. E se vocês quiserem eu gravo um vídeo sobre isso, peçam aí que eu gravo. Que são as normas... onde se inserem as normas regulamentadoras no nosso meio aqui. Mas elas basicamente vão regulamentar a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Então a Consolidação das Leis do Trabalho está acima da norma regulamentadora. Só que a norma regulamentadora regulamenta alguns pontos. Alguns está na CLT, que a norma não regulamenta. Então, muitos assuntos da CLT caem. No edital vai estar discriminado, mas cai. Né? Então tem que saber. Às vezes cai, por exemplo, trabalho noturno. Já fiz concurso de segurança do trabalho, caiu trabalho noturno, caiu sobre férias, tava lá no edital. Então isso não tá na NR. Não adianta ficar estudando NR, saber decorar, vai fazer a prova, vai cair um outro assunto que não tá na NR. Entendeu? Essa é a ideia. No meu que foi aprovado em primeiro lugar, caiu o CLT. Caiu sobre férias e trabalho noturno. Por que cai isso? Porque às vezes isso aqui impacta na segurança do trabalho, na saúde da pessoa, né? Então é importante saber, segundo a banca. PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, Vigilância Sanitária, Transporte de Materiais. Veja bem, transporte de materiais não é o transporte da NR11, é o transporte de materiais perigosos, faltou ali, né? Transporte de rodovias, enfim, né? Não na empresa ali. Na empresa é só o transporte, movimentação do material, né? Não rodoviário, por exemplo. Então, pessoal, tem outros ainda, dá para colocar outros. Radiações ionizantes, radiações... acidentes com radiações, né? Enfim, tem muito mais. Coloquei alguns ali. Então, assim, é bem complicado, é bem complexo o nosso assunto aí, nossos conteúdos, tá? Mas não se preocupe, porque eu tô aqui para ajudar vocês. Eu vou em breve lançar um curso aí bem legal, bem completo, mas não aquele curso de 300 mil horas aulas e 30 PDFs extensos, não. Vai ser um curso voltado ao assunto que mais cai para poupar tempo. Porque muitas vezes esses cursos aí grandes, eles são... Uma pessoa já trabalha o dia inteiro, tá cansada, filho para cuidar, chega em casa e ainda vai estudar aqueles PDFs gigantes, 20, 40 horas, 40 aulas de tantos... É muito ruim isso. E assim, ó, 70% disso não cai. Então a gente tá elaborando um curso para vocês, bem legal, para que vocês priorizem, seja priorizado o que vai cair, dinâmico, mais rápido, tá? Para que vocês saibam esses assuntos, além das NRs, assuntos extras, externos das NRs, para ajudar vocês. Beleza, pessoal? E por último, ó, onde estudar muitos desses assuntos? Acabei de lançar um livro aí, um e-book, que ele pode ser baixado gratuitamente, tá? No nosso Instagram, @SSTconcursos, tá aqui em cima o nosso Instagram, tá? 50 questões comentadas de saúde e segurança do trabalho. São 250 alternativas com comentários, mais videoaulas das resoluções. Todas as resoluções com videoaula. Para mostrar para vocês mais ou menos como que as bancas cobram, os assuntos novos, macetinhos, dicas, a gente grava dicas, mapas mentais, músicas, bem legais para que vocês memorizem algumas coisas que são chatas de memorizar, né? Beleza, pessoal? Então, ó, obrigado pela atenção de vocês, sigam nossas redes aí, ativem as notificações no canal para que vocês saibam vídeos novos. Outra coisa importante, pessoal, cadastre-se no nosso e-mail, no nosso grupo de e-mails, porque assim, quando tem vídeos novos, materiais novos, eu mando para lá, eu mando só por e-mail, tá? Só quem está cadastrado vai receber. Aviso de concursos nas suas áreas, nos seus cargos. Então, se cadastre, manda e-mail pra gente. Entre no nosso Instagram, lá vai aparecer onde você se cadastra, lá no link na bio, né? Na bio, você clica lá no nosso Linktree, entra lá, você pode se cadastrar no nosso e-mail, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Espero que tenha ajudado vocês bastante.
Estou aqui para ajudá-los no que precisar. Eu tenho certeza que vocês, estudando muito bem o que eu estou recomendando para vocês, vocês vão ficar muito preparados a passar em vários concursos públicos de segurança do trabalho, que tem vários concursos que estão saindo, vão continuar saindo, não vai parar. A crise está vindo, estamos num momento complicado, mas daqui a pouco vão voltar as coisas e vão sair um monte de concurso. E não deixe para estudar quando sair o edital, que aí vai ser tarde. Prepare-se antes, façam várias provas, para quando sair a prova da sua área, da sua localidade, do seu cargo, você detone, tá bom? Um grande abraço, obrigado pela atenção, fiquem bem, tchau, tchau.